Qual que é o período dessa transição? A gente pode ver isso, por exemplo, em Deuteronômio 12. Né? Mas o que acontece? Tudo isso é um avanço da história. Então, Israel no deserto era o tabernáculo, mas já tinha os dízimos. Depois veio com Salomão a construção do templo, e os dízimos continuaram da mesma forma. Veio Babilônia, invadiu Israel, tomou Israel, levou cativo, destruiu as paredes, tudo mais. Depois, quando voltou, continuaram os dízimos da mesma forma. Isso a gente está falando aí, sei lá, cerca de, no mínimo, aí, 500 anos para frente. Então, você vê que continuou a mesma coisa. Tá? Mas existiam outros dízimos. E a gente vai ver isso agora aqui em Deuteronômio, no capítulo 12, na leitura. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra, que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, nos que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias da terra. Então, o que acontece? Contexto de história. Aqui em Deuteronômio, o povo de Israel ainda estava no deserto. O que Deus está alertando eles? Quando vocês entrarem na terra que eu separei para vocês, depois da construção do templo, ou seja, o lugar que eu escolhi para habitar, que é o templo, e isso não é só com relação aos dízimos. Depois que o templo foi construído, toda a oração tinha que ser feita voltada para o templo, tudo tinha que ser entregue no templo. Então, por exemplo, a contexto de história, eram 12 tribos. Então, toda a terra de Israel era separado por tribos, mas elas não eram no mesmo lugar, eram como se fossem cidades. São Paulo era uma tribo, Rio de Janeiro era outra tribo, e assim por diante. Então, o que acontecia? Em cada um desses lugares, eles entregavam dízimo. O que Deus está falando quando o templo tiver sido construído, vocês vão do lugar onde vocês estão para o templo, e lá vocês vão entregar o dízimo de vocês. E é isso que Deus está alertando. Então, tudo vai ser levado para lá. E o que acontece? No versículo, na continuação aí da leitura de Deuteronômio, vai falar sobre o dízimo trienal, certo? O que é esse dízimo trienal? Eles entregavam os dízimos, mas no terceiro ano, aqueles dízimos... Então, lembra do contexto. Eles saíam das suas terras e iam para o templo entregar o dízimo. O terceiro ano, o que eles colhiam, todos os dízimos dele, não era levado para o templo, ficava na cidade deles para sustento do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então, isso era o dízimo trienal, certo? Então, isso havia alguns pontos, né? Deuteronômio 14, 22 vai falar a respeito disso. Diz assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então, aonde deixa claro isso que eu acabei de falar sobre a respeito de Deus ter, como posso dizer, unificado os dízimos? Está em Deuteronômio, capítulo 14, 23, deixa claro isso para a gente. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Certo. Então, estão entendendo? Até aqui,
beleza? Então, existia um tipo de dízimo antes do templo, mas outro depois, porque era levado até o templo que era em Jerusalém, ou em Judá, né, na tribo de Judá. Então, existiam umas tribos que eram mais longe, e aí, como que faz? Para levar vaca, os primogênitos dos seus animais, sementes. Então, imagina a dificuldade que era, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido muita coisa dizendo sobre a questão do que não existia dinheiro. Por isso que eram entregues como alimentos e animais e tudo mais. Mas vamos fazer uma leitura. Deuteronômio capítulo 14, versículo 24. Quando o caminho te for comprido demais, que o não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então, o que acontece? Vamos supor, vamos fazer aí um parâmetro com o Brasil. Vamos supor, Israel é o Brasil. Então, Jerusalém, qual é a capital financeira do Brasil? Financeiro, São Paulo. Então, você imagina uma tribo que está no Amazonas, ter que trazer animal, semente, trigo, vinho, para São Paulo, que é onde estava o templo. Imagina a logística disso, como que não era, e isso a gente está falando aí de mais de 4.000 anos atrás. Então, o que Deus dá para eles? Vocês vão lá, vendam, né? Não é troca, é venda. E aí o dinheiro que vocês pegam todo mundo, vão para Jerusalém, e aí em Jerusalém vocês compram de novo e aí comem perante a presença de Deus. Por quê? Qual que era a ideia de Deus? É que vocês se alegrassem na presença de Deus. Entregar o dízimo e comer na presença de Deus. Então essa aí era a questão, certo? Porém, do meio de tudo isso, não podia se esquecer dos levitas e do órfão da viúva. Deuteronômio 14, 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Então, aí no Deuteronômio capítulo 14, versículo 27, Deus deixa bem claro, vai acontecer isso, mas não desampara o que é. Então, o que é a lei na realidade de tudo? São preceitos. Deus, é lógico que Ele não precisa da nossa semente, dos nossos animais, Deus Ele não precisa disso. Então, o que é? É o preceito que está por trás daquela lei. É isso que Deus queria. Vocês vão vender lá, vão comprar aqui, vão comer, se alegrar na minha presença, mas não pode desamparar aquele que não tem como, tá? Eu vou deixar aqui uma pergunta, porque, por exemplo, se a gente pensar que os dízimos eram dados apenas, né, em animais e tudo mais, e como fica quem não tinha o animal, ou quem não tinha a semente? Então, talvez poderia entender-se que Deus ele selecionou pessoas para dizimar ele, né? E isso não é uma realidade. Só para a gente pensar um pouco, certo? Deuteronômio capítulo 14, 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e o recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, é o que eu falei a respeito daquilo lá, de que você podia vender lá e carregar até Jerusalém, lá você comprar e voltar a entregar o seu dízimo lá no templo, como era a ordem de Deus. Existe uma passagem, por exemplo, em Daniel, que fala a respeito disso, que ele sempre orava voltado para o templo. Então, isso não era algo que era aleatório, era uma ordem de Deus. Então, quando o templo foi construído, é como se Deus tivesse escolhido aquele lugar para habitar. Então, e até hoje, assim, o que resta daquele templo
são aqueles muros. Então você olha aí na internet, você vai ver o judeu vai lá no templo, ele ora virado para aquele muro, porque isso era uma lei de Deus e eles vivem na lei de Deus. Correto? Agora existe uma questão que é bem pouco explorada, né? E eu gostaria que vocês lessem em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12 e 13. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ato terceiro, que é o dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor, teu Deus, tirei que minha casa é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Nada transgredirei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, o que Deus, e é isso que eu acho super interessante da palavra, é que ele sempre deixa claro qual é a ideia. Não é a lei pela lei, é a lei por um preceito. O que é esse dízimo trienal? E você tinha que entregar ele dizendo, Deus, o que é sagrado para ti, o que é separado para ti, eu não esqueci. E eu tirei da minha casa para alimentar a viúva, o órfão, o levita. Dos teus mandamentos eu não me esqueci. Então, qual que era a ideia de Deus? Logicamente, você se alegrar por aquilo que Deus te deu, né? Que ninguém pode fazer, que é a chuva para que colham, é o nascer da semente, e com isso você também alimentar aquele que não tinha condições de tê-lo. Então, esse era o preceito da lei, né? Então, Deus ele sempre deixa isso bem claro, e muitas vezes é isso que a gente acaba esquecendo, né, no decorrer da nossa caminhada.